O santo do dia 6 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Rosa de Vitério, a jovem padroeira dos exilados e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de março. Rosa de Vitério foi uma menina de família pobre da cidade de Vitério, Itália. Foi educada na fé da Santa Igreja Católica e defendia o catolicismo a todo custo. Mostrou-se defensora da Igreja Católica na disputa entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II. Foi perseguida pelo imperador Frederico II, mas não abriu mão de sua fé na Santa Madre Igreja Católica e em Nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstrava uma fé madura, penitente, ao ponto de impor severas penitências. A pequena menina Rosa foi ao velório de sua tia, chegando-se ao lado do caixão de sua tia, a menina de 4 anos, envolvida por uma força sobrenatural e uma fé fervorosa, chamou pelo nome de sua tia, que ressuscitou em meio a todos que estavam no funeral, de dezenas de centenas de pessoas. Entende-se que essa ressurreição foi uma forma de ressuscitar também a fé do povo de Vitério, que tiveram suas esperanças também ressuscitadas e passaram a lutar novamente pela Santa Sé, que era ameaçada pelo imperador Frederico II. Desde pequena, ela se sentia atraída pela espiritualidade franciscana, e à medida que crescia, aumentava o seu desejo de oração, contemplação, de estar em lugares silenciosos para rezar. Acometida de uma forte febre, a Virgem Maria lhe apareceu. A febre some e Nossa Senhora lhe confia uma missão de orientar e pedir a sua admissão na ordem franciscana. Ainda na cidade de Vitério, ela teve uma visão do crucificado, quando seu coração ardeu em chamas. Foi impulsionada a sair pelas ruas, pregando com um crucifixo nas mãos. Ao anunciar Jesus, a multidão que ela atraía era tão grande que, por vezes, não se podia vê-la pregando. Numa ocasião, Rosa começou a levitar-se até poder ser vista por todos. A levitação de Rosa foi atestada por milhares de testemunhas e a notícia percorreu por toda a Itália. A pregação de Rosa transformou Vitério, pecadores empedernidados a se converterem, hereges a voltarem ao seio da Igreja Católica e, principalmente, os partidários italianos do imperador, revoltando-se, reconciliaram-se com o Senhor Deus e a Santa Igreja Católica. O sumo pontífice, muitas vezes, as multidões comovidas, interrompia a jovem missionária, exclamando: "Viva a Igreja, viva o Papa, viva nosso Senhor Jesus Cristo!" Tempo depois, o imperador Frederico II voltou a dominar a Itália e, consequentemente, Vitério Rosa foi denunciada ao imperador e levada à sua presença, sendo proibida pelo ditador de continuar as suas pregações. Rosa respondeu a Frederico II: "Quem me manda pregar é muito mais poderoso e assim prefiro morrer a desobedecê-lo." Frederico prendeu Rosa, temendo que houvesse uma revolta em Vitério, o caso conservasse Rosa na prisão. O imperador mandou deportar a jovem missionária e seus idosos do país. Depois de muitas privações em meio à neve, Rosa e seus pais chegaram a Sariano, onde uma multidão correu para ouvi-la. Ela permaneceu pregando a submissão à Santa Madre Igreja Católica. Rosa decidiu consagrar-se a Deus no convento de Santa Maria das Rosas. As freiras recusaram a presença de Rosa, e Rosa lhe disse: "Donzela que repreendes, hoje há de se pôr a vós aceitais um dia. Com alegria guardais preciosamente a Rosas." Então transformou o seu quarto em uma cela de
religiosas e assim passou seus últimos 7 anos de vida. Aos 18 anos, entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi sepultado na paróquia de Santa Maria del Preljo. Por 3 vezes, o Papa Alexandre IV sonhou com Rosa, que lhe pedia por parte de Deus que ele mesmo, o Papa, transladasse os seus restos para o convento de Santa Maria das Rosas. Alexandre IV deslocou-se para Vitério. As religiosas daquele convento receberam seus restos mortais como um verdadeiro tesouro. Oficialmente existem 2 festas de Santa Rosa de Vitério no dia 6 de março, sendo-se o dia de sua morte, dia 4 de setembro, do dia da translação do seu corpo ao convento, Santa Maria das Rosas. O Papa Eugênio IV e Calixto III continuaram o seu processo de canonização, que ficou pronto no século XV, no ano de 1457. Mas com a morte do Papa Calixto II, o decreto não foi promulgado. Assim, a canonização de Santa Rosa não chegou aos termos dentro do trâmite exigido. Mesmo assim, foi integrada ao martirológico romano, confirmada por documentos pontifícios. Há santuários de Santa Rosa de Vitério nos Estados Unidos, na França e no México, além da sacralidade e da vida da jovem Rosa de Vitério foi especial ao ponto de repercutir para que cidade recebesse o seu nome no Brasil, Colômbia, nos Estados Unidos e na Espanha. Por influência da santa no interior do estado de São Paulo, existe o município de Santa Rosa de Vitério. Nessa cidade, a devoção à santa é cultivada e é dedicada, pois, à história de uma jovem que amou a igreja até o fim. Reconhecida como intercessora dos jovens franciscanas e da juventude feminina da Ação Católica, também é invocada como padroeira dos exilados. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de março. São Marciniano, venerado como bispo e mártir na Itália no século III, no ano de 290. São Vitorino, mártir na Turquia, foi martirizado no século IV, no ano de 301. São Quirício, presbítero na Alemanha, faleceu no século IV, no ano de 370. Santo Eugênio, bispo na Turquia, faleceu no século IV, no ano de 378. São Juliano, bispo da Espanha, aonde reuniu 3 concílios e expôs seu grande sentido da justiça e caridade e zelo das almas. Faleceu no século VII, no ano de 690. São Fridolino, abade, que fundou 2 mosteiros em honra a Santo Hilário, na Suíça, faleceu no século VIII, no ano de 930. São Crodegano, bispo, que recomendou ao clero a observância claustral com uma norma de vida irrepreensível e promoveu de modo insigne o carito da Igreja na França. Faleceu no século VIII, no ano de 766. 42 santos na Síria, supostamente o glorioso combatente, receberam vitoriosas a palma do martírio no século IX, no ano de 848, por defender a Santa Madre Igreja Católica. Foi martirizado no século IX, no ano de 848, na Síria. Santo Olegário, bispo da Espanha, faleceu no século XII, no ano de 1137. Santa Coleta Poielex, virgem, reclusa numa pequena habitação junto da igreja, professou-se a regra de São Francisco e reconduziu muitos mosteiros
Clarissas ao espírito de pobreza e de penitência. Faleceu no século XV, no ano de 1447. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de março, dia que a Igreja Católica celebra Santa Rosa de Vitério, a jovem padroeira dos exilados.